A mãe dela acha bom do pastor tomando dela. A aula de hoje é os primeiros passos da igreja. Atos, capítulo 1 ao 8, vai estar baseado. E nós vamos ler aqui Atos 1 até o 26. Diz assim a palavra do Senhor. Fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que foi levado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus. Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E os que haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? E ele respondeu: Não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer essas coisas, ele foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu enquanto ele subia, apareceram junto deles 2 homens vestidos de branco. Eles lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como o viestes partir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, à distância da caminhada de um sábado. Quando chegaram à cidade, subiram ao aposento superior, onde estavam Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. E unidos todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, estando ali reunidas, cerca de 120 pessoas, Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse: Irmãos, devia-se cumprir a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia dos que prenderam Jesus, pois ele era contado como um de nós e teve parte nesse ministério. Ele adquiriu um campo com o pagamento do seu pecado, e precipitando-se de cabeça, arrebentou-se ao meio, e todas as suas vísceras se derramaram. E todos os habitantes de Jerusalém ficaram sabendo disso, de maneira que na própria língua deles, esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro de Salmos está escrito: Fique deserta a sua habitação, e não haja quem nele habite, e outro tome o seu lugar. Assim é necessário que dentre os homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando desde o batismo de João até o dia que dentre nós ele foi elevado ao céu, um deles se torne conosco testemunha da sua ressurreição. Então, apresentaram 2, José, chamado Barsabás, também outro chamado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, mostra qual desses 2 tem escolhido, para assumir lugar neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu lugar. Então tiraram sortes, e a sorte recaiu sobre Matias. Desse modo, ele se juntou aos 11 apóstolos. Amém? Deixa sua Bíblia aberta aí e nós vamos citando aqui, a gente vai conferindo na palavra. Os dias que se seguiram entre a ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo foram um teste, e tanto para a comunidade dos discípulos. Eles tinham uma promessa de que não estariam sós. Tinham ficado durante 40 dias inesquecíveis em contato direto com o Cristo ressuscitado. Olha o que eles tinham ficado, como a gente estudou na aula passada. Ele ficou 40 dias ressurreto
com os discípulos. Então foi extraordinário. Mas os dias foram passando e eles não sabiam quando ela seria concretizada. Foram somente 10 dias, o suficiente para tomarem uma precipitada decisão de eleger um substituto para Judas. O que a gente aprende aqui nessa introdução? Jesus ficou 40 dias com eles, depois da ressurreição, e teve a sua ascensão ali no Monte das Oliveiras, à vista de todas aquelas testemunhas. Aí os anjos dizem para eles, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que foi, virá da mesma forma. Jesus tinha feito a promessa, fiquem em Jerusalém, até que do alto eu envie para vocês o Espírito Santo, vocês sejam revestidos de poder, para vocês serem minhas testemunhas em Judéia, Samaria e os confins da terra. Mas durou, aqui a gente aprende, 10 dias entre a ascensão e a descida do Espírito Santo. 10 dias, para quem está ali esperando, é muita coisa. Então, eles já tomaram ali decisões. Olha, Judas, nós estamos com um discípulo a menos, nós vamos ter que eleger mais um discípulo, porque nós somos 12 e tudo. Então, eles elegeram um substituto para Judas, que segundo nós lemos, foi o chamado Matias, que substitui Judas Iscariotes. Os irmãos, a título de observação, viram que aqui na lista, no versículo 14, fala de um Judas. Só que esse Judas é o Judas, filho de Tiago. Não é o Judas Iscariotes. Aquele livro de Judas que tem na Bíblia, não é o Judas Iscariotes. São Judas, Só tem um versículo, são Judas diferentes. Sim, só tem um capítulo. É um capítulo. Amém. Então, o primeiro ponto alto que a gente vai ver aqui hoje é sobre a descida do Espírito Santo. Vamos aí no capítulo 2, para a gente poder ler aqui do 1 ao 13. Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. Olha tanto que, abrindo um parênteses aqui, olha tanto que a reunião é importante, né? Tanto a nossa reunião de célula, a reunião de oração, que eu gosto de sempre falar para as irmãs, que é o que muitas das vezes sustenta a gente que não tem um tempo maior de dedicar, é a oração de uns pelos outros, sustentando ali espiritualmente. Igual a irmã Maria me mandou hoje a oração, eu venho para cá escutando, que eu já venho, chego aqui revestido, né? Então, a gente recebe, e a reunião é importante. Igreja não salva, igreja só tem gente que não presta, igreja tem um monte de gente lá que... fofoqueiro. Tem mesmo. E vem que tem lugar para mais um. Igreja é hospital. Igreja é lugar familiar. O dia que a sua família for perfeita, você me fala. Então, se não existe nenhuma família perfeita, consecutivamente, não vai existir nenhuma família perfeita, nem uma igreja perfeita com pessoas perfeitas. Então, a igreja é lugar de pessoas em processo de santificação. Cada um com o seu processo. E como Deus tem curado. Isso, e perfeição. A igreja não é lugar de perfeição. As pessoas confundem a igreja com um santuário universal, um santuário católico, por exemplo, com imagens de escultura. Onde tem mais escultura é fácil não ter pecado. Agora, onde tem pessoas de carne e osso e habitando num corpo carnal, então não tem essa isenção de pecado. Mas a reunião é bíblica. A reunião é bíblica. Tem que estar na reunião. Não tem como ser, eu vou ser crente lá de casa. Não. Você não pode querer Cristo, o cabeça, sem querer o corpo. Então, faz parte de tudo. E é necessário que os irmãos estejam em união. Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram umas línguas como de fogo, distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou, e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia falar na sua própria língua. Aqui eu abro também um parênteses. Língua é glossolalia no original aqui,
Cada um ouviu falar no seu próprio idioma. As línguas aqui são idiomáticas. Não foram línguas estranhas que ninguém entendia. Foram idiomáticas. Um falou inglês, outro falou russo, outro falou espanhol. Então, um falava, todos entendiam a mesma mensagem. Essa aqui é o contexto original aqui de Atos 1. Então, a gente precisa fazer essa distinção. Deixa eu fazer só uma pergunta para o pastor. Lá fala sobre os dons das línguas. Isso. Né? Tem uma passagem que fala sobre os dons das línguas. Então, aqui, eles entendiam a língua de cada um. Cada um. Então, por isso que quando está a exortação lá de falar em línguas, ele fala lá, né, que tem que ter um intérprete. Paulo fala que tem que ter um intérprete, por quê? Aí tem o dom de línguas, a gente vai muito a fundo para poder entender ele certinho. Teria que ter mais tempo. Mas, a título de resumo, o que Paulo exorta lá? Paulo diz, eu prefiro falar 10 palavras na minha língua que todos entendam e sejam edificados, do que 10.000 que ninguém entenda. Quando falar em língua no culto, que fale 1 ou 2 e que haja intérprete. Essas são as condições. O culto tem que ter ordem e decência. Quando todos começam a falar em línguas e ninguém entende, e ninguém é edificado, e não tem ninguém que interprete, o culto deixa de ser com ordem e decência e não edifica ninguém. Aí Paulo falou, eu prefiro falar 10 palavras que todos entendam e sejam edificados, do que 10.000 que ninguém entenda. Pode falar em línguas no culto? Pode, mas que fale com ordem e decência, 1 ou 2, e que haja intérprete. Ah, não tem intérprete, e todo mundo quer falar? Biblicamente está errado. Aquele negócio de, o culto foi forte demais. Qual foi a palavra que ficou no seu coração? Foi forte demais, mas palavra não entendi nada. Biblicamente, você não foi edificado. Então, a Bíblia diz que quem fala em línguas, fala diretamente com Deus e edifica a si mesmo. Tá forte, eu precisava saber. Isso. No ambiente de culto, é preciso muita cautela. E é onde muita gente erra. Nossa, todo mundo falou e tal, foi forte demais, mas e aí? Qual foi? No culto, liturgicamente, ninguém foi edificado. Ninguém interpretou. É isso que Paulo estava falando. Porque ele estava virando bagunça, e vira bagunça, ainda hoje. Eu não estou falando contra, mas tem os princípios para exercer o dom no culto. Se não tem esse princípio, fica calado. Principalmente no púlpito. O que eu aprendi, o que eu aprendo. Por que eu vou falar em línguas no microfone pregando? Às vezes, para os irmãos, nossa, é espiritual demais, tá forte demais, sendo que ninguém vai entender. Só para impressionar. Então, a primeira coisa é o quê? Na hora que... Aí eu volto para edificar. Ali é o momento de edificação. Então, esse momento de edificar a si mesmo, o lugar secreto. Ah, no culto tem alguém que interpreta? Não tem, então. Palavra. Evangelho. Amém? Amém. Então, quando perplexos, versículo 7, e perplexos e admirados diziam uns aos outros, por acaso esses que estão falando não são todos galileus? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, próximas a Cirene, e romanos aqui residentes, tanto judeus como vertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua. Olha tanto que é importante e é maravilhoso. Todos nós ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua. E perplexos e pasmos, todos diziam uns aos outros, o que isto quer dizer? Mas outros, zombando, diziam, eles estão embriagados com vinho. Então, o primeiro ponto aqui é a descida do Espírito Santo. No dia determinado por Deus, irmã Beth, a promessa se cumpriu. Foi um acontecimento único na história.
todos estavam reunidos no mesmo lugar. E a manifestação do Espírito ficou evidente através das línguas como de fogo e pela capacidade sobrenatural concedida aos presentes para falar em línguas estrangeiras que eles não dominavam. Inaugurava-se assim um período novo no relacionamento de Deus com o homem. O Espírito Santo estaria permanentemente com o povo de Deus, habitando em cada crente, segundo Romanos 8:9, Efésios 1:13. Eles tinham agora o poder e o discernimento de que precisavam para cumprir a sua missão. Amém? Amém. Por que nenhum crente hoje, no Novo Testamento e na igreja, pode falar, eu não dou conta? Você não dá conta mesmo, sozinho. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo habita em você, então você dá conta. Não posso. Oh, Deus maravilhoso. Porque você não está sozinho. Deus, amém. Eu não vou fazer porque eu não dou conta. Então você está negando que o Espírito habita em você. Ei, mãe de saber. O Espírito que te capacita. Oh, glória. Não é verdade? Então, a partir da descida do Espírito Santo, o Espírito passou a habitar em nós. E não é sobre, não é perto, mas é em nós. Nós. O sagrado passou a ser você. Você é templo do Espírito. Não é o templo, o nosso prédio. Mas a igreja e o templo de Deus somos nós. Então nós podemos arrumar esse prédio aqui, paredes de ouro, que Deus não vai habitar nele. Ele escolheu habitar em nós. Amém. Então, para a missão, nós não podemos dar desculpa para Deus. Cada crente é revestido do poder do Espírito para fazer a missão, que é as boas novas do Evangelho. A primeira mensagem, a primeira pregação, a gente não vai ler porque essa aqui é longa. Vai aqui do versículo 14 até o 41. A primeira pregação de Pedro. Mas a gente pode ver que é na sequência, ó. Versículo 14 até o 41. Diante do espanto causado entre os muitos visitantes religiosos que estavam em Jerusalém naqueles dias, Pedro se levanta e esclarece, citando o profeta Joel, o que está ocorrendo. Imediatamente faz referência a Jesus. Olha aqui o versículo 16. Mas isto é o que havia sido falado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E naqueles dias derramarei do meu espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e eles profetizarão. E mostrarei feitos extraordinários em cima no céu, e sinais embaixo na terra, e sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se transformará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai essas palavras. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com milagres, feitos extraordinários e sinais, que Deus realizou entre vós por meio deles. Como bem sabeis, ele foi entregue pelo conselho determinado, e pela presciência de Deus vós o matastes, crucificando-o pelas mãos de ímpios. Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte, pois não era possível que fosse detido por ela. Pois Davi falou sobre isso: eu sempre via o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso o meu coração se alegrou e a minha língua exultou, e além disso o meu corpo repousará em esperança, pois não deixarás a minha vida no túmulo e nem permitirás que o teu santo sofra deterioração. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, tu me encherás de alegria na tua própria presença. Irmãos, concedei-me dizer-vos com clareza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está até hoje entre nós. Sendo ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que faria um dos seus descendentes assentar-se no seu trono, Davi previu isso e falou da ressurreição de Cristo,
cuja vida não foi deixada no túmulo e cuja carne não sofreu deterioração. Foi a este Jesus que Deus ressuscitou, e todos somos testemunhas disso. Por isso, exaltado à direita de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o que agora vede e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio afirma: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. Portanto, toda a casa de Israel fique absolutamente certa de que esse mesmo Jesus, a quem crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém? Muitos ali tinham sido testemunhas oculares de sua morte e até mesmo colaborado para que ela ocorresse. Agora eles são apresentados ao poder da ressurreição de Cristo, que por sinal será marca registrada da mensagem apostólica. Era uma mensagem afrontadora e de verdades absolutas. Era impossível ficar indiferente a ela. Uma decisão era necessária: crer ou rejeitar. Aqueles que creram foram batizados, conforme Jesus lhe ordenou. Terceiro ponto aqui é o resultado dessa pregação, resultado dessa mensagem de Pedro. Os resultados extraordinários. A conversão daquelas 3.000 pessoas não foi um fato isolado. Sua decisão de crerem e serem batizadas foi acompanhada de um discipulado e um processo de integração diários. A convivência com os demais cristãos servia para fortalecer sua fé. O ensino dos apóstolos os levaria à maturidade. O partir do pão os faria lembrar constantemente do valor da obra da cruz. As orações manteriam acesa a comunhão com o Pai. Amém? Então os resultados extraordinários aqui não foram um fator isolado. Foi a decisão. Tinha muito mais de 3.000 pessoas naquele lugar. Mas 3.000 pessoas impactadas com a mensagem do Evangelho da Cruz, poder da ressurreição, da ousadia de Pedro, se levantaram e decidiram por Cristo. E eles não decidiram ficar por lá, não. Eles foram integrados. Aqui são os primeiros passos da noiva, que é o título da nossa mensagem. Ali é o âmago, o nascedouro da igreja primitiva, da primeira igreja, ali naquele lugar. Então a gente observa aqui que esses 3.000 foram integrados diariamente no partir do pão, na comunhão, nas orações que mantinham acesa ali a comunhão com Deus. O pão mantinha acesa a comunhão com os outros, a oração, a comunhão com Deus. Então passou-se ali um processo de maturidade ali dos primeiros cristãos daquele período. A segunda mensagem, no capítulo 3. Capítulo 3, Pedro ministra mais uma mensagem. Os primeiros cristãos eram todos judeus. Repita comigo, eram todos judeus. Judeus e cristãos são religiões diferentes, amém? Aqui está nascendo o cristianismo. Antes do cristianismo, antes da igreja do Senhor, haviam judeus ali em Israel. Judeus do judaísmo firmados na Torá e na prática da lei e dos princípios judaicos. Então, aqui está nascendo a igreja. Então, os primeiros cristãos eram judeus convertidos a Cristo. Amém? E mantiveram seus costumes por muito tempo. Então, demorou ali o processo para eles se desligarem dos seus costumes judeus. Eles subiram para a oração diária das 3 da tarde, quando se depararam com o paralítico esmolando. Então, quando os discípulos, ali, os primeiros cristãos, se convertem, o cristianismo começa, eles ainda praticavam o judaísmo, as orações diárias, subir ao templo para orar. Então, subindo ao templo para orar, eles se deparam com o paralítico que estava esmolando. Que diferença dos primeiros apóstolos para alguns de nossos dias.
eles não tinham dinheiro nem para uma esmola. O que Pedro, João e Pedro fala pro aleijado? Eu não tenho ouro nem prata, mas em nome de Jesus é assim. Isso, versículo 6. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Então olha o que a lição diz. A diferença entre os primeiros apóstolos com os dos dias de hoje. Os apóstolos ali de Jesus não tinham dinheiro nem para dar uma esmola. Eles não tinham nem a moeda da mulher, da viúva pobre. Não tinham. Mas tinham poder genuíno. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. A cura miraculosa não era um espetáculo para atrair pessoas, mas foi usada para apresentar mais uma vez o Evangelho de Jesus para os presentes. O Senhor é pregado como aquele que morreu e ressuscitou para que todos possam ter uma vida nova. Eles não fizeram nenhum espetáculo diante daquilo ali. Eles tinham dinheiro não, mas em nome de Jesus Cristo anda. O cara levantou, eles entraram e foram orar. Bate palma pra mim, filma aqui, tira uma foto aqui. Em nome de Jesus, só para demonstrar o poder. Levanta e anda. Eu tava ali lá. Não, todo mundo estava subindo para orar. Muita gente viu o milagre. Só que eles não estavam procurando glória para eles. Eles não tinham nem dinheiro. O que as pessoas fazem hoje? Hoje vai ter o culto da cura. Enche a igreja. Enche a igreja de gente que é sedenta pela cura. Momento da oferta. Aquele apelo para a oferta. Aquele apelo para fazer uma aliança com Deus financeira. Muita gente vem no altar com aquela fé, eu vou receber a cura, então já não vou gastar nem com remédio mais. Então eu vou e deposita. Agora vai no finalzinho tem a oração da cura. Então naquela expectativa, o gasofilaço enche. Então hoje marca-se data e hora para Jesus agir. E em troca do que Jesus vai agir, cobra-se por isso. Ah, não está cobrando não, mas está se apelando para um voto financeiro. E os apóstolos genuínos não. Recebe. Ele não mandou ele entrar para orar nem para fazer o culto judaico. Lá na porta mesmo, lá na escada, que os pés de esmola ficam de fora. Em nome de Jesus, levanta e anda. Ah, não, tem que vir para a nossa igreja. Não. Recebe. Tem até a data, né? Que Depois, e isso, como é? É igual a Claudinha gosta de perguntar, até aproveitando uma palavra bonita agora, aproveitando o ensejo. Que culto que é hoje? Todo culto aqui é culto de tudo. Hoje, domingo, é o culto da família, mas é o culto da libertação, que é a palavra liberta. É o culto da prosperidade, que Deus aporta. É o culto de adoração, que os adoradores vão adorar. É o culto dos homens, das mulheres, das crianças. É o culto de tudo. Porque onde Jesus está, ele que vai decidir. É complicado quando eu decido o que Jesus vai fazer naquele culto. Hoje é da cura, ou só cura, viu, Jesus? Hoje é quinta da libertação. Eu não estou falando contra quem faz. Mas quando eu coloco o que ele vai fazer naquele culto, quem é o Senhor? Eu? Senhor, hoje é libertação, hein? Cura, só liberta. Aporta para ninguém, cura ninguém. Que liberta. Não perdoa ninguém, só liberta. Então eu não posso. Mas não é errado, tá? Só explicando aqui. Ele não tá para criar expectativa em ninguém. Não. Às vezes eu vou vir aqui querendo... Igual vamos supor, eu vim aqui pra essa igreja pra arrumar uma namorada. Né? Eu vim aqui por causa de uma menina. 10 anos atrás. Aí eu cheguei, eu já desgostei da menina e recebi foi um perdão. Recebi foi um amor de Deus. Recebi foi um abraço do Espírito Santo. Deus só armou a arapuca. Isso. Só armou. Tudo perdeu a graça. Tudo mais perdeu a graça. Então, até o dia que eu perdeu a graça. Então é isso. A expectativa das pessoas é aí chega e fala, você não está precisando disso, você está precisando de perdão. Você está precisando de uma vida nova. Você está precisando de cura nessa área. E ele faz o jeito que ele quer. Isso é maravilhoso. Quinto ponto. O estilo de vida da igreja primitiva. Capítulo 4, versículo 1 ao 35. Nós vamos ler também não, depois os irmãos lerem.
A coragem para testemunhar é o primeiro ponto. Hoje, nós temos muitos cristãos, temos mais crente do que cristão. Eu vou explicar por quê. Crente é aquele que crê, amém. Só que se eu só creio, Satanás também crê. Eu tenho que ser um crente, eu tenho que ser também um cristão. Porque um cristão é um pequeno Cristo. Ele faz as mesmas obras e maiores farás. Aquele que crê em mim. Então eu sou um pequeno Cristo, eu preciso me parecer com Jesus, não igual, e fazer as mesmas obras que ele fez. E testemunhar. Então tem muito crente que vem na igreja, mas tem pouco cristão que faz a obra de Cristo. Então, coragem para testemunhar. Tem muita gente, como a irmã Marlene falou, que ama uma fofoca. Ah, não fofoco não. É informação. Beleza, às vezes a gente compartilha informação da vida alheia. Não vou chamar de fofoca, não. Temos gente que gosta com informações da vida alheia de maneira particular. Vou colocar assim que fica mais bonito. E faz isso com extrema habilidade. Só que o evangelho são as boas notícias. Haja visto que as informações alheias da vida do outro em particular, às vezes são más. Faz isso quando é para testemunhar do evangelho. Jesus quer te dar uma nova vida. Jesus quer perdoar esses pecados. Jesus quer te transformar. Ele te ama. As pessoas não. Eu só vou na igreja. Testemunhar não. Testemunhar eu vou ser mal visto. Você é o crente 007. Ele é crente, mas o povo sabe que ele é crente, mas nunca viu falar. Nunca viu ele falar nada. Sabe que ele vai na igreja. Mas precisar dele falar 1 minuto sobre Jesus, não. Eu vou marcar para você lá, o pastor lá fala todo domingo. Eu mesmo, meu chamado não é esse. Quem falou? Quem falou que testemunhar é pastor, testemunhar? Pastor é para conduzir. Testemunhar é todo mundo. Cuidar uns dos outros é todo mundo. Se todo mundo entendesse isso, fica muito mais fácil. Então, a mensagem é todo mundo. Então, a igreja primitiva, ela tinha coragem para testemunhar. As mesmas autoridades que tinham julgado e tentando calar a Jesus, se voltam contra os seus seguidores. Ah, Jesus não está aqui. Quem nós vamos perseguir agora? Os seguidores dele. Quem estiver falando aí, ou vai morrer, ou vai apanhar, ou vai ser preso. Não é para falar de Jesus aqui, não. Mesmo presos e ameaçados, entretanto, os discípulos mostravam uma ousadia incrível e não se intimidavam. Esta atitude nos apóstolos certamente contagiou o restante da comunidade. Então os apóstolos colocavam a cara e o peito e o pescoço a prêmio e falavam: ah, vocês vão ser presos. Prende! Todos os apóstolos, menos João, foram mortos. O João morreu preso na ilha de Patmos. Todo mundo morreu pregando a mensagem. Imagina, os apóstolos que eram os líderes da igreja primitiva, os seguidores, as ovelhas da primeira igreja vendo aquilo, eram contagiadas. Se o meu líder está dando a vida, está sendo crucificado de cabeça para baixo, está sendo decapitado, isso é crer em Cristo? Eu também vou. E eles foram jogados em Coliseu, eles para ser mortos pelos leões, eles foram feitos de tocha humana, de poste de luz nas ruas de Roma, queimados, um espetáculo. Era um monte de coisa, e lá eles louvavam a Deus, e o sangue deles, segundo alguns teólogos antigos, era como sementes na terra. O sangue dos cristãos caíam, matando eles. Aí um que morria, nascia mais 100. Essa era a fé contagiante, da ousadia. Então, esse estilo de vida da igreja primitiva é que a gente precisa aprender. Hoje, os crentes querem que meia dúzia façam a obra e eles recebam. Que meia dúzia de líderes preguem e deem a cara a tapa e sejam julgados, apedrejados e rotulados para a sociedade. E os lindos, maravilhosos e maravilhosas só vêm ao culto ouvir uma palavra boa, um louvor bom, uma oração forte e vão embora para sua casa. Isso não é igreja. Isso é conveniência. Assim, eu não preciso orar, tem as irmãs da intercessão. Tá errado. Eu não preciso louvar, tem as irmãs da equipe de louvor. Tá errado. Eu não preciso pregar, não. Eu tenho pastor de prego. Por isso que o nosso modelo celular, Fazer visita não, obrigação do o nosso pastor. modelo celular é desafiador. Não é, o modelo celular não foi inventado. O modelo celular é o modelo da igreja primitiva. A igreja primitiva não se enfiou dentro de um templo e ficou ali particular. É sair para fora. Igreja é chamados para fora. É de casa em casa. Comunhão uns com os outros. Não é aquele templo de 1000 pessoas onde uma dúzia prega,
3 equipes de louvor ministram louvor e o resto não faz nada, só recebe. Não é isso. A igreja sempre foi comunhão, é sempre juntos, é sempre o partir do pão e é sempre o compartilhar do evangelho que salva, restaura e dá uma nova vida. Que dia que é o culto na sua igreja dia de semana? Tem um monte, irmã, agora. E é bom, viu? É gostoso, viu? Ih, mas lá É no não, lar, você é fica gostoso, viu? Assim, é de perto. É um pequeno grupo, assim, ó. Não tem ainda segunda, mas vai ter. De terça a sexta tem todo dia. Você pode ir em todos se você quiser. Tá todo mundo reunido ali. Então, é isso. Ah, e o culto? Ah, o culto é maravilhoso. Não tem nada contra o culto. Só que, vou usar aqui um termo, pode ser de baixo calão, mas é um português mais claro. O culto, às vezes, a liturgia do culto deixa muitos irmãos, com o perdão da palavra, sem vergonha. Um prega, um pouco canta e eu só recebo. E reclamo. Já fez festa para seus filhos? Já fez festa alguma vez? Você faz tudo, dá o melhor que você pode e ainda tem gente para reclamar. E a célula? Toda semana alguém pode ministrar uma palavra. Eu nunca ministrei, pode ministrar, irmã. Mas eu vou errar, não tem problema. Você vai aprender. Você pode cantar. Você pode fazer uma dinâmica. Nossa, mas eu sou acostumado a não fazer nada. Ô, irmã, mas você caiu no modelo de igreja primitiva. Você pode fazer aqui, você pode fazer. Entendeu? Então, às vezes, deixa muita gente mal acostumada. Muito cristão de conveniência hoje nasceu desse ambiente de culto, onde só os oficiais ministram, eles não fazem nada. E não fazer nada é muito... A gente já vem programado para não fazer nada, fisiologicamente, humanamente falando. O seu corpo, sabe o que seu corpo gosta? Que você gasta pouca energia, que você come muito, que você estoca gordura para você sobreviver e que você faça o mínimo de esforço possível. É assim que o nosso corpo é programado. Para você sobreviver espiritualmente. Se eu tiver irmã Marlene para orar por mim, a irmã Tereza cantar por mim e outro para pregar para mim, eu só ficar quietinho esperando dar 9 horas para mim ir embora, bom demais. E se eu achar alguma coisa ruim, eu tô aqui para criticar. Não vejo isso na igreja primitiva. Quem achar ruim, rasga a Bíblia. Então, nós vemos aqui... internet não tá me dando na Bíblia. Oração fervorosa. A igreja reuniu-se após o ocorrido com Pedro e João. Levantaram-se juntos a voz a Deus. Oração fervorosa. Tem aquele hino em fervente oração, né? Esse é completo. Completo, que lindo, hein, mano? Isso indica que eles estavam unânimes. O mesmo propósito, coesos. Sua oração é significativa, porque ao invés de pedir que fossem livres das ameaças, eles pedem apenas que Deus lhe dê coragem para continuar testemunhando de Cristo, apesar das circunstâncias. Eita! Ô, glória. Eles não pediam assim, ó, nos livra da perseguição, nos livra da espada de Roma, nos livra dos inimigos, nos dá coragem, nos dá força para continuar testemunhando o nosso Senhor Jesus Cristo. Nos dê força, nos dê coragem. Olha que lição. Eu me livro dessa peleja, não me dá só coragem. Se o Senhor me der coragem, eu peito tudo, eu saio peitando tudo, eu enfrento tudo. Me dá coragem. Olha que lindo. Hoje o crente quer viver nada. Quer viver peleja nenhuma. E tem uns que pregam, se estiver vivendo peleja, não é crente não, está em pecado. Porque não é para viver peleja não. Não é para viver dificuldade. Porque crente tem dinheiro, irmã. Não fica doente. Tem para emprestar. E a vida dele é uma paz. Eu tenho uma preguiça, eu cheguei em mim e falei assim, uai, mas você não é crente? Eu falo, carteirinha para ser rica, agora eu falo que é crente. Essa é a teologia neopentecostal da prosperidade. Tá errado. Não é bíblica. Jogou a Bíblia fora, ignorou aqui a igreja primitiva, que é o nosso modelo, e inventou, segundo humanamente falando, um cristianismo que só é paz. Ai, glória a Deus.
Como é que é aquela... Tem uma música que fala que ela é totalmente errada. Agora é só vitória. Agora é só vitória. A prova acabou. A luta foi embora. Agora é só vitória. Pode cantar, mas vai vir mais. Não tem problema não. Quando acaba, você canta, mas já prepara que vai vir mais. É de batalhas que vive o crente. Sempre foi assim. Ah, pode cantar. Agora foi vitória. Agora foi vitória. Essa prova acabou. Essa luta foi embora. Agora foi vitória, mas vai vir mais. Prepara. Então eu falar que vai ser uma isenção é a maior heresia do mundo. É a maior heresia do mundo. É ir contra a palavra. Então vamos aqui pro último ponto. Oh, Deus. Né, irmã Beth? Pai, irmã Beth é gente fina demais. Ai, Marla. Porque Pastor falando essa palavra, eu lembro da minha família mesmo. Nossa, parece uma crente muito doente. Tá. Da minha família. E por um acaso, ser crente não adoece. Não adoece, não. Não é ser humano. Maria Tereza já é a riqueza, eu já é a doença. Parece ser crente, mas vive doente. Lázaro era o melhor. Uma amigo da Não, doença. Ele morreu. Só eu foi pior, né? Foi uma daqui de dentro que me falou isso. É porque aprendeu errado. Aqui de dentro. Pre- Tem mais, às vezes tem desse tanto de crente que eu, né? Nunca falaria isso com uma pessoa. Vou dar um exemplo agora, irmã. Uma Maria não tinha conhecido, uma Maria não conheceu, eu não conheci. Por um acaso. E acabou que depois Eu não estaria pobre. Não, pobre o diabo. É. Eu não estaria assim até hoje, era me ter um carrão. Eu tô com 15 A pessoa tá morando lá no condomínio do lago, né, irmã? anos já na igreja. Vindo aqui. Já era pra me ter botado dinheiro já. Feito o primeiro milhão, né, irmã? Nossa. É igual a senhora falou, irmã. Tem gente que a Bíblia diz, errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Tem muita gente que erra por isso. Não conhece a Bíblia, não conhece a palavra, então fala o que acha ou fala o que ouviu alguém dizer. Tem gente que tem 30 anos de crente, mas as horas uso dela da palavra não dá nem um mês. Não dá nem, não sei quantas horas que tem no mês, mas não tem nem 200 horas de leitura bíblica. Com 30 anos de oração piorou, irmã. Então, esse tipo de gente é que fala isso aí. Erra porque não conhece a Escritura nem o poder de Deus. Porque se conhecesse, não falava isso. Terceiro ponto da igreja primitiva, o senso comunitário. Os cristãos de Jerusalém viviam na perspectiva de que no reino de Deus não podia haver carestia para uns e vida boa para os outros. Cada um tinha o direito às suas propriedades. As doações eram voluntárias e não obrigatórias. O importante era cuidar de todos para que ninguém passasse necessidade. Ih, nós falamos isso esses dias para trás, né? O senso comunitário, a igreja verdadeira, com princípios da palavra de reino de Deus, é assim. Eu não posso estar feliz lá em casa. Por que eu falo para os irmãos mesmo? Irmão, qualquer coisa fala, para a gente poder... A gente como igreja tem que dar um jeito. Não pode eu estar lá em casa comendo minha coxa de frango, assada com batatinha, e o outro irmão não comer nada. Não pode. A igreja primitiva era assim. Então, as doações ali, as ofertas eram voluntárias. Paulo falou... Lá quando ele está reunindo ali, quando Paulo fala em 2 Coríntios 9:6, ele está pregando a igreja de Corinto para reunir uma oferta para enviar para os irmãos de outra igreja, da mesma igreja, do mesmo reino, que estava passando necessidade em outro lugar. Ó, cada um dê segundo conforme decidiu no coração. Não com tristeza, nem por constrangimento, mas com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Então não é... A gente sempre fala, graças a Deus aqui na igreja, ninguém é obrigado, irmãos. A gente explica o dízimo, a oferta, ninguém é obrigado. Guarda no seu bolso, se você estiver com tristeza, se você estiver constrangido. Porque Deus não quer isso não e nem precisa disso. Se você estiver com tristeza, guarda seu dinheiro todinho, usa seu dinheiro lá, que Deus vai levantar e sustentar a obra dele no coração de outra pessoa. Ninguém é obrigado aqui não.
Ninguém vai deixar de ir pro céu por causa disso, não. Às vezes vai deixar de ir pro céu porque é avarento. Porque o dinheiro é senhor dele. Mas por causa de não fazer, não vai, não. Aqui eu não falo isso, não. Nem a Bíblia fala isso. O importante era cuidar de todos, para que ninguém passasse necessidade. Então era voluntário. O que muitos lugares pregam hoje? Quem não dá dízimo, rouba a Deus. Quem rouba a Deus é ladrão. E os ladrões, e os adultos, os imorais, os feiticeiros não entrarão no reino do céu. Você não vai pro céu, não. Tá roubando? Você é ladrão? Aí o que você faz? Por medo de ir pro inferno. Faz porque tá com medo de ir pro inferno. É motivação errada. Tá fazendo por tristeza. Nossa, eu tô triste. Por quê? Porque eu não dizimei. Eu não dizimei, eu roubei a Deus. Eu não roubei a Deus, eu vou pro inferno. Eu sou ladrão. Tá vendo que cria uma psicologia de medo? E você faz não é mais é por amor? Não é mais porque aquele dízimo, aquela oferta pode ajudar outro irmão? Agora você faz porque você tá com medo de ir pro inferno. E isso a igreja primitiva não fazia. Problemas no horizonte. Apesar de tantas bênçãos, haveria dificuldades enormes pela frente. Primeira dificuldade é interna. Capítulo 4, 37. A oferta de Ananias e Safira. A doação de Barnabé foi sincera e voluntária, como se esperava de um membro consciente naquela igreja. Ao perceber a repercussão positiva daquele gesto, Ananias e Safira tentaram copiá-lo, mas sem terem a mesma disposição de coração. O resultado foi desastroso. Eles entraram num processo irreversível de mentiras e enganos, punidos severamente com a morte. Então lá na igreja primitiva era muito séria essa questão de não dar com tristeza nem com constrangimento. Barnabé deu uma oferta sincera e voluntária. Ananias e Safira vendem a propriedade para ofertar. Fala, não, vamos guardar um pouco. E chegou lá dizendo que estava entregando tudo. E por soberania de Deus, eles caíram mortos. Por causa da mentira. Ou seja, a gente trazendo para hoje. Você não está com sinceridade no coração? Não faz. Guarda que é melhor para você. Glória a Deus. Né, irmã? Guarda que é melhor para você. Ananias e Safira caíram mortos. Então, se não for de coração, não faz nada por ninguém, não. E o que fizer de coração é extremamente abençoado. O que o Senhor diz? Aquele que der, nem que seja um copo com água, a um desses meus pequeninos ficará sem recompensa. Um copo com água. Mas com amor. Não é verdade? Nada fica sem... copo com água também vai aparecer. Não, nada fica sem recompensa. Jesus prometeu isso. Então, a oferta das viúvas, capítulo 6, versículo 1 ao 7. Devido ao crescimento vertiginoso da comunidade de crentes, surgiram problemas na área de cuidado social. Algumas viúvas de fala grega passaram a reclamar da distribuição de alimentos. Uma rápida e sábia intervenção dos apóstolos resolveu a questão e o resultado foi excelente para todos nós. Então aqui no capítulo 6, do 1 ao 7, teve um problema. Aqui a gente está vendo os problemas na igreja primitiva. A igreja não... cheia de problema. Não, a igreja tem problema desde que nasceu. Porque a igreja é feita de pessoas. E onde tem pessoas tem problema. Pode estar você e sua mãe. Você tem problema. Tem vez. Filho discute com mãe. Então, a igreja não tem problema. Que hipocrisia é essa? Sua casa tem problema, não vai ter problema na igreja com gente que é de outra. Então existe. Isso. Cada um pensamento diferente. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos judeus de cultura grega contra os demais judeus, pois as viúvas daqueles estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária de mantimentos. Em razão disso, os 12 convocaram a multidão, os discípulos disseram: não faz sentido que deixamos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos desse serviço. Mas nós nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Profetiza aí na minha vida. A proposta agradou a todos e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor,
Timão, que não é o Corinthians, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram perante os apóstolos, quais, depois de orar, impuseram-lhe as mãos, e a palavra de Deus era divulgada, de modo que o número dos discípulos em Jerusalém se multiplicava muito, e vários sacerdotes obedeciam à fé. Problemas externos. Tinham havido uma trégua na perseguição e nas ameaças. Agora Estevão, um dos diáconos eleitos, suscita a inveja e a ira dos líderes da sinagoga. Por sua mensagem poderosa, confirmada por milagres e sinais que a tornavam irrefutável, levado ao sinédrio, sobre acusações falsas, não diz uma só palavra em sua defesa. Olha tanto que um discípulo de Cristo parece com Cristo. Estevão aqui faz as mesmas coisas que Jesus fez. Acusado, preso e apedrejado, ele fala a mesma coisa. Vendo os céus abertos, ele fala assim, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Um diácono que entregava a cesta básica e pregava a mensagem e cheio do Espírito Santo, agora está sendo morto e falando para os apedrejadores. Olha, vendo os céus abertos e os anjos, o Espírito dele indo para Deus, falando, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Igual Jesus fez. Que testemunho. Que testemunho. Mas eu acho um monte. Olha o tanto que é diferente de um crente e um cristão. O cristão reage como Cristo reagiu. Ah, eu não reajo, mas deveria buscar reagir como Cristo. Ah, mas eu não levo desaforo para casa. Você é cristão? Então dobra o joelho e vai aprender a ser como Cristo. Ah, mas eu não quero saber quem é você. Se você se denomina cristão, vai procurar ser parecido com Jesus. Por isso que Efésios, capítulo, Não é do seu jeito. fala para nós sermos imitadores de Cristo como filho amado. Isso. O filho tem que parecer com o pai. Ah, eu sou cristão. Se você fosse acusado de ser cristão, haveria provas suficientes para te condenar? Tem gente, eu sou cristão. Cadê as provas? Visível não tem, que misericórdia. A ovelha está sem a lã. A ovelha está sem a lã. Abra a boca. O coração está cheio de coisa que não tem nada de Cristo. Irmão, tá faltando prova aí. Vai orar, vai vigiar, vai jejuar, vai fazer alguma coisa. Isso não é justiça própria. Eu não me procuro parecer com Cristo para falar assim, não, como eu me pareço muito com Cristo, os irmãos vão olhar e tudo e tal, e vão me respeitar mais, porque, nossa, eu tô parecendo tanto com Cristo, eu tô sendo até fingido no meu falar para parecer com Cristo. Não é para isso. Ah, é para ir pro céu. Não é para ir pro céu. É para agradar a Deus. É para cumprir a palavra. Não é para parecer aqui a quarta pessoa da Trindade. Porque tem gente que começou a orar um pouquinho a mais. Começou a jejuar um pouquinho a mais. Começou a ler a Bíblia um pouquinho a mais. A carteirinha de ponto dele no culto tá completinha. Ele já olha para Cláudia e começa a desprezar. Eu fazia isso. A soberba já sobe. A soberba já sobe. Antes o botão da camisa era tudo aberto. Agora ele botou até aqui. E começa a reparar o que tá aberto. E fala, ixi, não é crente não. Não é pra isso. É entre eu e Deus. Ah, pastor, mas você tá fazendo isso? Isso não é pecado não. Você parou com isso aí. Tem 7 anos que eu não tomo coca. Nossa, mas o que é isso? Não, isso aí é entre eu e Deus. Ah, mas não é pecado não. Não, mas tem... O relacionamento vai estreitando. Tem coisa que você e ele que decidiu. Ah, mas isso não é pecado não. Lá que você é bobo. Não, mas deixa... É entre eu e Deus, é um acordo nosso. Não é pra ir pro céu, não, e nem é pra impressionar ninguém, não. É entre eu e ele. É particular. Eu não tô procurando o que pode e o que não pode mais, não. É entre eu e Deus, tem coisa que é nossa. Ah, irmã, por que você não faz isso? Não é pecado, não, irmã Marlene. Mete maquiagem nessa cara sua. Taca uma tinta aí, irmã Marlene. Loira nesse cabelo seu, aquele loiro bem piqui. Você sabe que crente não pode, né? Pode. Pode. Mas aí, uai, meu Marlene, não, é porque entre eu e Deus eu tô feliz com Jesus. Eu não tenho essa necessidade. Aí a pessoa fica assim, ai, não tem pra que isso tudo. Ai, irmão, tem pra que isso tudo? É porque você não ora, você nem conhece a Deus. Deixa. E aí, quando a pessoa tá em Deus, ela fica em paz. Deixa falar, não tem problema.
Amém? Amém. Estevão aqui, sob falsas acusações, não diz uma só palavra em sua defesa. Prefere apresentar novamente a Jesus como o justo e alinhar a posição daqueles homens à de seus antepassados que mataram e perseguiram os profetas. Ele é sentenciado e executado por apredejamento e ele é o primeiro mártir do cristianismo. Sabe o que é o mártir? Mártir é uma pessoa que foi morta por uma causa. Então ele é um mártir. Estevão, na igreja, ele foi o primeiro cristão a ser morto por causa da sua fé. Ele foi martirizado. Ele fez alguma coisa de errado? Não, ele foi martirizado. Ele foi morto porque acreditava em Jesus. E foi feliz. Foi perdoando todo mundo que matou ele. Primeiro mártir da igreja. Amém? A lição do dia. Amém, irmã? Tá terminando, irmã. Dá um glória aí, irmã. Recebe. Mistura com aleluia, vai. A Igreja de Cristo iniciou-se sua trajetória de forma espetacular. Era evidente a ação de Deus entre eles. O impacto na sociedade Oi, branco. O impacto na sociedade foi tremendo, a ponto de abalar as estruturas do poder. Eles viviam o evangelho de forma simples, sem preocupações excessivas com estruturas administrativas, tinham uma fé operante e pregavam uma mensagem autenticada pelo poder de Deus. Os valores e princípios do evangelho de Jesus podem ser vividos entre nós até hoje, depois de 2000 anos, através de sua igreja. Somos o corpo de Cristo no mundo, seus legítimos representantes e embaixadores. Amém? Amém. Louvado e exaltado seja o Senhor. Essa foi a nossa aula, os primeiros passos da noiva, a igreja do Senhor Jesus. Primeiros passos da noite.